Olá, haja luz e que Deus ilumine e abençoe a todos nesta noite de domingo. Nós estamos aqui para darmos continuidade ao propósito da justiça. Ao longo desta semana estaremos todos os dias às 22 horas nessa campanha que nós iniciamos hoje. Aliás, aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, diz assim no versículo 17: porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aí diz o versículo 18, porque a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quando nos sentimos injustiçados, devemos recorrer a Deus para que Ele julgue a nossa causa, para que Ele resolva uma questão determinada e que nós acreditamos que não há outra possibilidade ou chance de julgamento se não for por meio da fé. E quem vive a fé na palavra de Deus caminha na justiça. À luz da Bíblia, injustiça é tudo que se revela contrário a Deus. E a injustiça, é claro, é a representação do mal. Por isso que o apóstolo Paulo, revelado pelo Espírito Santo, deixou claro que a justiça, ela se adquire, ela se conquista pela fé. Quantas pessoas desejam que haja cumprimento de promessas na sua vida, enquanto que muitas vezes muitos pensam que é por mérito, por merecimento e manifestam uma fé passiva. O que é uma fé passiva? Aquela fé que as pessoas vivem no automático, acreditando que tudo aquilo que está escrito vai se cumprir, sem que ela simplesmente não participe disso. O primeiro passo depende para a realização de um milagre que nós venhamos dar em direção àquilo que cremos, para que assim, por meio da fé, possamos reivindicar tudo aquilo que está escrito. Por isso é necessário que, se você anseia pela justiça, como, por exemplo, aquela mulher que a Bíblia fala que ela foi até o juiz, que era um juiz iníquo, ela não tinha recursos, ela não tinha condições para ter alguém que a representasse, como era uma mulher pobre, paupérrima, sem marido, sem recursos, aonde nesta pequena cidade essa humilde e simples, só havia um único juiz, e ele era um homem iníquo, um homem perverso, um homem sem temor, que não respeitava ninguém, se colocava acima do bem e do mal. E esta mulher recorreu a esse juiz, porque não havia outra possibilidade, e disse: julga minha causa. E ela foi uma, foi duas, inúmeras vezes, e a Bíblia diz que ele simplesmente a despedia, ele a desmerecia, ele a destratava. Mas esta mulher, por conta da sua fé, ela insistiu, de tal forma que, de tanto incomodá-lo, molestá-lo, diz a Bíblia que ele a chamou e disse: me apresenta a tua causa. Ela disse: julga minha causa contra o meu adversário. E ele a julgou. E a Bíblia diz que foi dada a causa ganha para ela. Jesus, elogiando a atitude dessa mulher, diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Quem são os escolhidos? São aqueles que creem e que manifestam essa fé por meio da sua atitude de fé. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa se fará justiça. Mas quando o Filho do Homem vier à terra, porventura encontrará fé? Deus espera encontrar em nós a mesma fé que Ele encontrou nessa mulher. Por isso que ao longo desta semana, não vamos estar clamando pela justiça. Vamos falar com Deus agora. E se você diz: olha, Bispo Luciano, como eu faço para participar também desse propósito, dessa fé, apresentar todas as causas que eu considero injustas contra a minha vida, porque eu tenho a palavra de Deus, eu creio nessa palavra, tenho manifestado a minha fé nesta palavra, mas é como se o céu se fechasse para mim, é como se as portas estivessem lacradas, aferrolhadas, mas eu creio nessa palavra, eu creio, vivo a minha fé nessa palavra, e eu já tenho ouvido N mensagens, já tenho ouvido, feito vários propósitos, orações, e nada daquilo que eu creio, segundo a palavra, tem se cumprido. Então continue perseverando, crendo e agindo na sua fé.
para que uma vez você agir na sua fé, Deus possa agir em seu favor. Você pode participar dessa campanha, desse propósito, você pode enviar para nós no nosso WhatsApp 31, eu vou deixar aqui abaixo, 94, 93, 91, 93. Qual é a injustiça que você tem sofrido, que tem muito lhe magoado, lhe machucado? Você vai trazer, nós vamos apresentar, nós vamos estar clamando todos os dias em oração e jejum, orando agora às 22 horas, meia-noite eu vou estar orando, às 3 da manhã com a minha esposa, e eu vou clamar a Deus para que a justiça do Senhor seja feita na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, para fazer essa oração por todas as pessoas que se sentem prejudicadas, que se sentem totalmente desassistidas, porque elas têm buscado, apelado pela justiça dos homens, pela justiça da terra, e quanto nós esperarmos pela justiça terrena, nada será feito. Mas nós recorremos àquele que é justo e que julga a causa do aflito, do necessitado, de forma legal. Então venha atender a esta pessoa, meu Pai, que lida com tantas situações que muitas vezes vêm contra ela, seja de doença, de enfermidade, seja problemas que envolvem o casamento, a família, o vício de filhos, problemas de ordem financeira. Então julga essa causa, Senhor, como o Senhor julgou a causa dessa viúva, como o Senhor julgou a causa dessa mulher, a qual Deus elogiou a sua atitude, dizendo que fará justiça àqueles que clamam. Quantos que já estão cansados de clamar, já estão roucos de invocar, lágrimas têm sido derramadas diante de tantos problemas, e até aquela não teve resposta alguma, mas nós determinamos, Senhor, julga essa causa, estende o teu martelo, manifesta o teu poder e traga a vitória para todos que desejam pela tua justiça. A justiça que vem contra ela para puni-la, para penalizá-la. Julga a sua causa e lhe concede a vitória. Nós determinamos, meu Deus, cada nome que a gente tem recebido, cada pedido que chegou às nossas mãos, cada pessoa que está conosco nesse propósito, Senhor, sejam essas pessoas atendidas e respondidas. Nós oramos e determinamos a tua bênção nesta noite, e aqueles que creem e pela fé vivem a sua fé, digam assim seja. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Nessa noite de domingo ficamos por aqui, amanhã estaremos clamando, e aqueles que quiserem participar, vamos deixar aqui abaixo como você pode participar desse propósito, dessa campanha de justiça. Deus abençoe e até lá.